Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 30 perguntas sobre o livro de Daniel. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Qual era o nome babilônico dado a Daniel? Alternativa A: Abednego. Alternativa B: Beltesazar. Alternativa C: Sadraque. Alternativa D: Misael. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Beltesazar. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel capítulo 1 versículo 7. Pergunta 2. O que Daniel e seus amigos recusaram comer na mesa do rei? Alternativa A: frutas. Alternativa B: ervas. Alternativa C: carnes e vinho. Alternativa D: peixes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: carnes e vinho. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel capítulo 1 versículo 8. Pergunta 3. Por quantos dias Daniel e seus amigos fizeram a dieta de legumes e água? Alternativa A: 10 dias. Alternativa B: 20 dias. Alternativa C: 30 dias. Alternativa D: 40 dias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: 10 dias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Daniel capítulo 1 versículo 12. Pergunta 4. Qual rei teve o sonho da estátua com diferentes metais? Alternativa A: Ciro. Alternativa B: Belsazar. Alternativa C: Dário. Alternativa D: Nabucodonosor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Nabucodonosor. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Daniel capítulo 2 versículo 1. Pergunta 5. Quem era o rei quando Amon escreveu na parede Mene, Tekel, Parsim? Alternativa A: Nabucodonosor. Alternativa B: Ciro. Alternativa C: Belsazar. Alternativa D: Dário. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Belsazar. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho, mas, de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Daniel capítulo 5 versículo 1 e 5. Pergunta 6. O que significava Mene na escrita na parede? Alternativa A: peso de justiça. Alternativa B: contados os dias do reinado. Alternativa C: dividido em pedaços. Alternativa D: acusado de injustiça. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: contados os dias do reinado. E este é o significado dessas palavras: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Daniel capítulo 5 versículo 26. Pergunta 7. O que aconteceu com o rei Belsazar na mesma noite em que a escrita foi interpretada? Alternativa A: foi morto. Alternativa B: foi deposto. Alternativa C: foi exilado. Alternativa D: foi perdoado.
Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Foi morto. Naquela mesma noite Belsazzar, rei dos babilônios, foi morto. Daniel capítulo 5 versículo 30. Pergunta 8. Quantas vezes por dia Daniel orava, mesmo sob ameaça de morte? Alternativa A. Uma vez. Alternativa B. 2 vezes. Alternativa C. 3 vezes. Alternativa D. 4 vezes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 3 vezes. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém e ali fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel capítulo 6 versículo 10. Pergunta 9. Quem acusou Daniel ao rei Dário, levando-o à cova dos leões? Alternativa A. Os sátrapas e presidentes. Alternativa B. Seus inimigos persas. Alternativa C. Os caldeus. Alternativa D. Os eunucos do palácio. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Os sátrapas e presidentes. Nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem falta, pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Daniel capítulo 6 versículo 4 e 5. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 10. Como o rei Dário reagiu à punição de Daniel na cova dos leões? Alternativa A. Aplaudiu os sátrapas. Alternativa B. Ficou alegre. Alternativa C. Ficou angustiado. Alternativa D. Tentou escondê-lo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Ficou angustiado. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel, até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Daniel capítulo 6 versículo 14. Pergunta 11. De qual tribo era Daniel e seus 3 amigos? Alternativa A. Benjamim. Alternativa B. Levi. Alternativa C. Judá. Alternativa D. Simeão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Judá. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel capítulo 1 versículo 6. Pergunta 12. Quem foi designado para matar todos os sábios da Babilônia? Alternativa A. Ciro. Alternativa B. Aspenaz. Alternativa C. Daniel. Alternativa D. Arioque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Arioque. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Daniel capítulo 2 versículo 14. Pergunta 13. Por quantos anos Nabucodonosor foi retirado de entre os homens e morou com os animais? Alternativa A. 6 anos. Alternativa B. 7 anos. Alternativa C. 8 anos. Alternativa D. 9 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 7 anos. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo,
que descia do céu, e dizia: cortai a árvore, e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Daniel capítulo 4 versículo 23. Pergunta 14. Quantos anos Daniel ficou aos cuidados do chefe dos eunucos, até ser apresentado na corte do rei? Alternativa A: 6 meses. Alternativa B: 1 ano. Alternativa C: 2 anos. Alternativa D: 3 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: 3 anos. E o rei lhes determinou a porção diária, das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Daniel capítulo 1 versículo 5. Pergunta 15. Em qual rio Daniel estava quando teve a visão do homem vestido de linho? Alternativa A: Tigre. Alternativa B: Jordão. Alternativa C: Quebar. Alternativa D: Eufrates. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Tigre. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Daniel capítulo 10 versículo 4 e 5. Pergunta 16. O que simbolizava o carneiro com 2 chifres na visão de Daniel? Alternativa A: os reinos de Israel e Judá. Alternativa B: o reino da Pérsia e Média. Alternativa C: o reino de Babilônia. Alternativa D: o reino da Grécia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: o reino da Pérsia e Média. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Daniel capítulo 8 versículo 20. Pergunta 17. Quantas vezes mais foi esquentada a fornalha para que os amigos de Daniel fossem atirados nela? Alternativa A: 4 vezes. Alternativa B: 5 vezes. Alternativa C: 7 vezes. Alternativa D: 10 vezes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: 7 vezes. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Daniel capítulo 3 versículo 19. Pergunta 18. Quem era representado pelo bode na visão de Daniel? Alternativa A: o reino de Babilônia. Alternativa B: o reino da Grécia. Alternativa C: o reino da Pérsia. Alternativa D: o reino de Roma. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: o reino da Grécia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Daniel capítulo 8 versículo 21. Pergunta 19. Qual império foi simbolizado pela fera terrível na visão de Daniel? Alternativa A: babilônico. Alternativa B: medo-persa. Alternativa C: grego. Alternativa D: romano. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: romano. Essa besta é interpretada como uma representação do Império Romano devido à sua força esmagadora e sua capacidade de subjugar outras nações. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Daniel capítulo 7 versículo 7. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber:
Você tem criança pequena em casa, que passa mais tempo em frente aos aparelhos eletrônicos do que brincando? Gostaria que seu filho e sua filha tivessem mais interesse pela palavra de Deus? Conheça a Escolinha Bíblica, um material completo, com mais de 1000 atividades, onde sua criança vai aprender a palavra de Deus de maneira fácil e divertida. Vamos deixar o link no primeiro comentário fixado. Então, quando esse vídeo terminar, clique para acessar. Pergunta 20. Em que local Nabucodonosor levantou a estátua de ouro que construiu? Alternativa A: Campo de Dura. Alternativa B: Campo de Bel. Alternativa C: Campo do Eufrates. Alternativa D: Campo de Dura. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Campo de Dura. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados levantou-a no Campo de Dura, na província de Babilônia. Daniel capítulo 3 versículo 1. Pergunta 21. Qual era a relação de Daniel com os magos e sábios da Babilônia? Alternativa A: ele os liderava. Alternativa B: ele os desafiava. Alternativa C: ele os substituiu. Alternativa D: ele os ignorava. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: ele os liderava. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia. Daniel capítulo 2 versículo 48. Pergunta 22. Quem foi enviado para fortalecer Daniel durante sua visão do grande conflito? Alternativa A: o anjo Gabriel. Alternativa B: o profeta Elias. Alternativa C: o arcanjo Miguel. Alternativa D: um dos reis medos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: o arcanjo Miguel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10 versículo 13. Pergunta 23. O rei Dário expediu um decreto onde todos deveriam adorá-lo e orar somente a ele por quantos dias? Alternativa A: 3 dias. Alternativa B: 30 dias. Alternativa C: 40 dias. Alternativa D: 1 ano. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: 30 dias. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel capítulo 6 versículo 7. Pergunta 24. Qual o nome do chefe dos eunucos da Babilônia que recebeu Daniel e seus 3 amigos? Alternativa A: Arioque. Alternativa B: Sambalate. Alternativa C: Belsazar. Alternativa D: Aspenais. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Aspenais. E disse o rei a Aspenais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes. Daniel capítulo 1 versículo 3. Pergunta 25. Qual a proporção entre o nível de sabedoria de Daniel e seus amigos e os outros sábios analisados? Alternativa A: 3 vezes mais. Alternativa B: 7 vezes mais. Alternativa C: 10 vezes mais. Alternativa D: 100 vezes mais. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: 10 vezes mais. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento,
sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel capítulo 1 versículo 20. Pergunta 26. Que capítulo do livro de Daniel foi escrito por Nabucodonosor? Alternativa A. Capítulo 4. Alternativa B. Capítulo 5. Alternativa C. Capítulo 6. Alternativa D. Capítulo 7. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Capítulo 4. Nabucodonosor rei, a todos os povos, nações e línguas, que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Daniel capítulo 4 versículo 1 e 2. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Pergunta 27. Quantos sátrapas e presidentes haviam no reinado de Dário? Alternativa A. 30 sátrapas e 3 presidentes. Alternativa B. 60 sátrapas e 5 presidentes. Alternativa C. 120 sátrapas e 1 presidentes. Alternativa D. 120 sátrapas e 3 presidentes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 120 sátrapas e 3 presidentes. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Daniel capítulo 6 versículo 1 e 2. Pergunta 28. Qual livro Daniel havia lido para descobrir que o tempo de cativeiro seria de 70 anos? Alternativa A. Livro de Jeremias. Alternativa B. Livro de Isaías. Alternativa C. Livro de Deuteronômio. Alternativa D. Livro de Êxodo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Livro de Jeremias. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, de que falará o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel capítulo 9 versículo 2. Pergunta 29. O segundo sonho que Nabucodonosor tivera foi sobre o que? Alternativa A. Uma mão que escrevia. Alternativa B. 4 animais. Alternativa C. Uma árvore. Alternativa D. Uma grande estátua. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Uma árvore. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Daniel capítulo 4 versículo 10. Pergunta 30. O que o anjo ordenou que Daniel fizesse ao concluir seu livro? Alternativa A. Que o selasse. Alternativa B. Que o publicasse. Alternativa C. Que o escondesse. Alternativa D. Que o queimasse. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Que o selasse. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel capítulo 12 versículo 4. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.